O tema de hoje é disciplina da fé para lidar com fracassos, falhas, insucessos e carências. Eu subo hoje ao altar como o mestre da palavra, como um conselheiro, como um pastor, como um psicanalista. Eu venho lhe ajudar hoje a entender o que a duras penas eu entendi. Vamos ouvir a voz de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Que esta palavra verdadeiramente console, conforte, encoraje, anime você se entusiasme pela palavra, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, como é bom estarmos numa igreja onde a palavra é pregada, ensinada, onde as instruções de Deus vêm, são retidas no coração, são guardadas, não nos apartamos delas, porque sabemos que a palavra é saúde e vida para o nosso corpo. Então fala-nos em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Senhor, eu quero ser absolutamente transparente com as questões que vamos tratar hoje, mas muito eficiente, para a glória de Deus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo amado, te amo, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência, a prognoses de Deus, predestinados em amor, vocacionados de forma santa, chamados com um chamado que é eterno. Uma vez filho, filho para sempre. Meus amados, meus filhinhos na fé, hoje nós vamos falar de algo que não se fala muito publicamente, coisas que não são normalmente consideradas importantes pelas igrejas. Mas vamos estudar algumas verdades que são elas, efetivamente, que dão forma à nossa vida, que criam o nosso perfil, o contorno do nosso viver aqui nesta terra. Quando alguém fala de fracassos, de falhas, de insucessos, isto não é uma coisa fácil, especialmente por estarmos numa igreja, e a igreja tradicionalmente fala e gosta de falar no triunfo, na vitória, no êxito. Mas a verdade é, meus amados, que todos nós passamos ou passaremos por questões que são às vezes tão difíceis de lidar, que tradicionalmente se chamam de infortúnios, e que grande parte do povo de Deus desiste no confronto, abandona as igrejas, porque não sabem usar a disciplina da fé para superar os dramas da vida. Então, como é que nós podemos usar a fé para lidar e vencer um fracasso? Como criar uma disciplina no meio de uma crise, no meio de um insucesso, no meio de um fracasso? Lembre-se de uma coisa: a igreja da lei não sabe tratar deste assunto. Quando alguém passa por uma provação, primeira coisa que os irmãos da lei dizem: está em pecado. O diabo entrou na vida dele, ela perdeu a salvação, porque não sabem lidar com esta questão. Então eu creio que esta é uma das formas
que Deus usa para nos amadurecer, que Deus usa para sermos homens e mulheres que na realidade teremos que ser. Porque eu acredito, meu querido Bispo Fortes, que realmente são os fracassos e as lutas que nos colocam com os pés no chão, como o irmão disse. São os fracassos, as adversidades que nos educam, que nos tornam pessoas humildes, que nos fazem muitas vezes entender sobre a nossa absoluta dependência de Deus. E por que eu quero tratar desse assunto? Porque eu sei que Deus trouxe alguém hoje aqui, ou está me assistindo pela internet e pelo satélite, que está profundamente ferida ou ferido, porque passa hoje por um fracasso, teve um insucesso na vida, alguém que tem um senso profundo de inferioridade, alguém que pode estar aqui lutando com as suas inadequações. Eu quero dizer a você que tantas vezes alguém que está no meio desta multidão tem olhado no espelho e disse: sou miserável, minha vida está muito negativa. Ouça, em primeiro lugar, a vida é feita de desafios. A vida é um aprendizado. A vida é um aprendizado, a vida é feita de desafios. Então, se Deus trouxe alguém aqui se sentindo derrotado, incapaz, desapontado com a vida, sem esperança, sem qualquer luz no fundo desse túnel, quem sabe alguém está me ouvindo que tem uma doença recidiva, vai, volta, o médico não sabe mais o que fazer, ou então alguém que tem um drama da aproximação do fim da vida, a medicina diz que não pode mais nada, é impossível, aquela luta inglória pela vida ou pela sobrevida, é como um fantasma que anda à volta da pessoa, e a pessoa às vezes diz, é o fim, fracassei. Então, amado, quantas vidas paralisadas, porque quando uma pessoa fracassa, ela não sabe sair do fracasso. Quantas pessoas dizem, eu não me sinto preparado para ser um vitorioso, uma vitoriosa, minha vida está perturbada, está quebrada, eu tenho este senso de inadequação, de inferioridade, apóstolo, isto é a minha batalha, isto é o meu fracasso diário, a minha alma está esmagada. Eu conheço isto aqui há muitos anos, eu vivi situações, eu vou lhe explicar. Eu me recordo, no início do ministério lá na Ilha do Governador, tínhamos uma família na igreja que tinha um filho que era modelo fotográfico, um rapaz muito lindo, de olhos claros, um modelo. Mas esse rapaz tinha um complexo que ninguém sabia o que era, uma inadequação. E várias vezes ele veio na igreja e ele me dizia, eu vou me suicidar. E a mãe dele era fiel na igreja, dizia, meu filho, por que esse pensamento? Era como um fantasma que assolava aquela vida, inadequação, inferiorizado, incapacitado, fracassado, apesar de um homem muito bonito, do modelo fotográfico. E um dia a mãe chegou a casa, e ele estava pendurado, se enforcou, numa trave na sala de visitas. O que leva um garoto de 20 anos, modelo, com perspectivas de vida, com futuro brilhante, a dizer, a vida me esmagou e eu vou tirar a minha vida? Esse é um drama de milhares de pessoas. Então, algumas pessoas vivem assim. Eu estou usando pela quarta vez a expressão inadequação. E sabe, esse rapaz ainda dizia às pessoas, um dia eu vou me enforcar, eu vou me matar. Mas há pessoas que vivem assim, ninguém sabe, nem a família, nem os amigos, nem os irmãos, porque sentem o medo do fracasso, da falha, não se sentem capazes de lutar pela vida,
são incapazes de começar e terminar alguma coisa, nunca atingiram uma meta, um alvo, nunca criaram alvos, são crises e mais crises nas suas relações familiares, o casamento está sempre por um fio. São pessoas que lidam com o fracasso de modo errado. Então, meus amados, a Bíblia está cheia de pessoas que falharam. Você sabia disso? Que fracassaram. Grandes pessoas na Bíblia Sagrada que falharam. Uau! Na Bíblia? Na Bíblia? Agora, o que nós temos é que tirar os ensinamentos e aprender a crescer no meio dos fracassos. Você veja Abraão. Se você lê a história da vida de Abraão, nosso pai na fé, um dia Deus disse: você vai ter um filho com Sara. Estava demorando. Sara disse: coabita com Agar, nossa empregada. Ele teve um filho com a empregada. Um fracasso. Depois os dois meninos, Isaac e Ismael, não sabiam conviver. Diz que Ismael perseguia e gozava de Isaac, até que, por não saber lidar com o fracasso dentro de casa, ele expulsou Ismael e Agar de casa. Isto tudo tem a ver com lei e graça, mas na realidade era um drama, era um fracasso que eles estão vivendo. Sara era uma mulher muito bonita, e um dia Abraão mentiu e disse: Sara é minha irmã e quase um rei a possui. Foi Deus que interviu e não deixou. Abraão fracassou. José, tanto nós falamos da vida de José, filho do patriarca, como ele era o preferido do pai, os irmãos tinham ciúmes, ele não sabia lidar com isso. Foi vendido como escravo, foi preso, foi humilhado, fracassou num certo momento da sua vida. Davi, outro que passou, você sabe, um homem segundo o coração de Deus. Um dia ele adulterou com uma mulher, esposa de um general, um comandante militar, Urias. Ele mandou colocar Urias numa frente de guerra para morrer. Pegou a esposa dele, Batseba, teve um filho, o filho morreu. Davi teve fracassos. Oseias, o profeta menor Oseias, Deus mandou casar com uma prostituta, depois mandou casar com uma adúltera. Quando a prostituta morreu, ele chorou e disse: Senhor, eu não estou entendendo. Sabe, ele não conseguia, ele se sentiu um fracassado. Neemias, com toda a sua agilidade administrativa, quando os inimigos intentaram contra ele, dizendo: você não vai reconstruir o muro de Jerusalém, ele não soube conviver com isso, ele criou um drama, ele teve um fracasso. Paulo, o apóstolo São Paulo brigou com Barnabé por causa de João Marcos. Houve uma cisão entre os dois, eu já expliquei isso aqui um dia. Paulo foi com Silas para uma direção, Barnabé foi com João Marcos para outro. Paulo e Barnabé nunca mais trabalharam juntos. Amado, obstáculos, lutas, todos nós temos. Em algum momento cada um tem uma história de algum fracasso, de alguma crise que levou ao fundo do poço, enfim. Agora, nós temos que aprender não só com os êxitos, mas também com as vicissitudes. Se eu lhe falei aqui de Moisés, de Paulo, de Abraão, de Oseias, de Davi, estou falando de mim e de você. Nós não aprendemos só com sucesso de êxitos, mas também quando as coisas não vão bem. Nós não podemos a cada obstáculo pegar a mochila e desaparecer. O que disse o sábio Salomão? Anote aí na sua agenda, Provérbios 9, 8 e 9. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá. Então às vezes é preciso uma repreensão, uma demonstração, uma chamada de atenção.
Eu não lhe disse aqui, eu fui pregar em Portugal, as mesmas mensagens que eu preguei aqui, eu falei sobre o mal da gordura, falei do mal da glicose. Mas teve gente que pegou a sua mochila, foi-se embora. Eu não admito que toque nesse caso, porque eu estava instruindo como profeta vivo, mas não estava instruindo sábios nem justos. Aqueles que se foram não eram sábios, porque a Bíblia diz que quando é um sábio e um justo, ele cresce em prudência. Então, vamos ver agora um pouquinho de Paulo, porque eu quero que você saiba que estas coisas são parte da vida, que cada obstáculo não pode ser uma razão para você deixar de vir à igreja, você abandonar a comunhão dos santos, você ficar em casa se sentindo desprotegido, abandonado. Não faça isso. Olha Paulo, 1 Coríntios 2, 1 e 3 assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou com sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora veja, Paulo, Paulo, a grande figura do cristianismo depois de Jesus, foi ele o prudente construtor, lançou os alicerces da graça. Ele disse: eu fui ter com vocês em fraqueza. Ele não disse: eu fui ter com vocês, eu sou o rei da cocada preta, eu sou, olha o meu muque, olha a minha perna, já estou com 112 de cintura. Ele não disse isso. Ele disse: olha, quando eu fui ter com vocês, apesar de ser o grande apóstolo São Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, que teve comunhão junto do trono, disse: olha, eu estive com vocês fraco, em fraqueza, em temor, em grande temor eu estive entre vós. Você sabe o que se diria hoje se Paulo dissesse isto aqui na igreja hoje? Isso, cara, está em pecado. Esse homem está em pecado. Então, este era o apóstolo São Paulo. Se você ler a história em Atos dos Apóstolos, quando ele foi pregar em Atenas, na Grécia, ele pregou para meia dúzia de gatos pingados. Não tinha muita gente para ouvi-lo. Ele se desloca para um outro país e chega lá esperando uma multidão. Tinha 4 ou 5 pessoas para ouvi-lo. Fracasso. Você sabe, no primeiro sopro, no primeiro infortúnio, nós não podemos desistir. Isso não é sinal de uma vida sólida. Isso é sinal que a pessoa está brincando com Deus. A vida não é só feita de êxitos. A vida também é feita de adversidades. Está aqui Paulo dizendo: olha, eu estava fraco, com algum receio, com temores e com grande tremor. Olha o estado, neste momento de angústia, que este homem estava vivendo. Fraqueza, temor e grande temor. Veja, em 2 Coríntios 1:8 ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Agora veja, numa viagem à Ásia, ele disse: foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Amado, veja como depressivo e desencorajado estava Paulo quando foi à Ásia. Por isso não quer dizer que ele estava em pecado, que tinha perdido a salvação, que o demônio entrou na vida dele. Eram as vicissitudes, eram os infortúnios, eram as lutas que surgem. 2 Coríntios 3:5 ele disse: não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, Paulo admitiu aqui: não tenho capacidade para ser o que eu sou. Eu só posso estar aqui por Deus. Isto é um plano de Deus. Mas ele diz: eu em mim não sou capaz. Então, tem várias passagens para você entender que
nos infortúnios, não é hora de desistir, é hora de aprender. Em 2 Coríntios 4, 8 a 10, ele diz isso: em tudo. Uau! Isso não é o demônio, apóstolo? Não é o demônio. É a vida. Esta terra não é um paraíso. Aqui nós temos confrontos o dia todo. Em tudo somos atribulados. Ele está falando em tribulação. Ele diz, mas não ficamos angustiados. Vivamos perplexos, mas não podemos desanimar. Somos perseguidos, não somos desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você vê quantas situações Paulo apresenta aqui, que são parte do dia a dia. Se eu não sei conviver com isso, quando eu estiver perplexo, eu digo, é o demônio e vou embora da igreja. Mas isto faz parte da vida. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no corpo. Tem mais. Olha a lista de adversidades e infortúnios que surgem na vida de um apóstolo. Nós não estamos falando aqui de um rabino, de um simples padre ou um simples pastor. Estamos falando do grande apóstolo São Paulo. Diz, em temor, em tremor, estava apreensivo, estava fraco, eu não tenho capacidade, abatido, perplexo. Essas palavras lhe soam familiares? A mim, muito. Olha lá como é que ele diz aqui, em 2 Coríntios 11. Ingloriamente o confessa. Ele disse, eu tenho vergonha do que eu vou dizer agora, mas aquilo em que qualquer tem ousadia com insensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Agora ele vai começar a mostrar algumas coisas que nós achamos às vezes que é o demônio que está atacando, é o diabo, não tem nada a ver. São as vicissitudes, é a escola da vida. Ele disse, olha, trabalhos, prisões, açoites sem medida, perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes ele levou 39 chicotadas. Fui fustigado com vara, fui apedrejado, naufraguei 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Jornadas, perigos de rios, de salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes fome, sede, jejuns, muitas vezes frio, nudez. Além destas coisas, ainda o que pesa sobre mim, que é a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Se tem gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Sabe que não minto. Então ele disse, ingloriamente, não é uma coisa que traga glória, mas ele disse, mas eu passei por esses dramas todos. Agora ele saiu de todos eles. Ele não abandonou o barco, ele não rasgou a carteira de membro, ele não foi-se embora, ele não foi consultar o profeta Luizão, ele não foi atrás de uma senhora que lança não sei o que numa boga. Ele disse, espera aí, o Deus a quem eu sirvo é quem tem que me dar a vitória. Então, meu amado, ele disse, sabe que não me... Amado, nós estamos aqui por um chamado bendito, nós estamos aqui por um plano de Deus, somos parte do corpo de Cristo, mas às vezes, no meio destas lutas, nós também sentimos uma inadequação, um medo de falhar, um fracasso. Ouça, amado, Deus te criou, Ele te trouxe para o reino, Ele sabe tudo a teu respeito, e Ele sabe que por vezes você e eu passaremos ou passamos por desapontamentos, por lutas, por crises. Às vezes chegamos ao desespero, desilusão, decepção,
Mas agora aprendi com Deus. É isto tudo que modela o nosso caráter. É isto que nos faz ser humildes, amado. É isto que modela a nossa personalidade. Porque eu vou lhe dizer, eu também tenho minhas falhas. E eu sei melhor do que ninguém quais são as minhas fraquezas. Eu vou lhe dizer, eu não tenho nada a esconder. Eu não sou perfeito, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou um homem como você é um homem. Eu sou um ser humano como Paulo era, como passou por esses dramas. Eu também passo e passei e passarei. Agora eu não tiro a mão do arado, porque eu sei que dentro dos planos de Deus, se Deus está permitindo isso, alguma coisa de bom e de proveitoso tem que chegar. Você sabe, eu venho de uma família de comerciantes católicos. Eu não tinha qualquer background espiritual. Eu sempre fui uma pessoa muito solitária. Desde criança, eu nunca recebi um amor profundo familiar. Meus pais trabalhavam muito, só se falava em dinheiro na minha casa. Negócios, compras, vendas, dinheiro. Não havia tempo para dar colinho, como Luiz quer colinho. Não tínhamos tempo de colinho. Nós éramos 5 filhos, tínhamos 5 babás em casa, cada um foi criado pela babá. Eu não sabia quem era a minha mãe, eu chamava a babá de mamã. E de vez em quando eu via uma senhora e ela dizia, aquela é que é tua mãe. Eu dizia, mãe, para minha mãe, e dizia a minha babá, mamã. Não houve tempo dos meus pais darem um amor profundo. Eu cresci sem paradigmas espirituais. E muitas vezes eu me sentia sem autoestima. Depois você sabe, dos 20 para os 21 anos, eu tive um acidente no exército. Conheci o inferno. O que é um corpo com necroses? O que é um corpo que apodrecem os tecidos, os ossos? E os amigos, onde ficaram? Não tinha mais, sumiram todos. E os irmãos que o senhor disse, sumiu todo mundo. Só a minha mãe ficou do meu lado. Aos olhos humanos, 7 fraturas na perna esquerda, perna direita fraturada, bacia, cóccix, braço, rosto desfigurado. Eu era um legume. Eu não conhecia Deus, eu não tinha valores espirituais, e tantas foram as vezes que eu disse, eu quero morrer, porque eu não via saída. Mas graças a Deus, amados, que a Bíblia diz que nós somos filhos do Deus vivo. Nós não estamos aqui com superstições, achando que tem aqui um vulto andando aqui em cima. Nós temos uma realidade de um Deus vivo, verdadeiro, Rei de reis, Senhor de senhor, um Deus que disse, das minhas mãos ninguém te arrebata. É Ele que dá o querer, é Ele que dá o realizar, e começa. Então eu cheguei ao ministério, amado, fui fazer um seminário bíblico em Portugal, absolutamente despreparado. Quando comecei o ministério, já lhe contei isso muitas vezes, houve um bispo da igreja que eu participei, que chegou junto de mim e disse, Miguel, você não serve para ser pastor. Eu estava começando na Ilha do Governador, num colégio, meia dúzia de pessoas na minha frente, e esse homem jogou um balde de água fria, quando ele disse, busca outra profissão. Parecia que o meu ministério nunca teria sucesso. Eu vou lhe dizer uma coisa, honestamente, eu não minto, não tenho nada a esconder nem a mentir, ou para mentir ou não mentir. Eu passei muitas noites chorando. Do início do ministério até o ano 2000, eu tive 13 vezes internado com estresse. Sacrifiquei família, saúde, anos de vida. Mas a verdade é que se passaram 37 anos de vida ministerial. E eu estou aqui, como seu profeta vivo, para lhe mostrar
que no meio dos infortúnios, dos fracassos, que muitos eu tive, muitas lutas, exatamente como Paulo disse, eu não fui fustigado com vara 39 vezes, durante 5 vezes, 39 chicotadas, mas eu fui fustigado muito pelo Facebook, pela internet, pelo WhatsApp, pelo Snapchat, sabe, eu sei o que é fustigar em um homem que vive uma vida santa. Nunca levei uma pedrada na cabeça, mas eu já fui muitas vezes apedrejado. Eu já teria muitas razões para dizer basta, mas eu resisti. Eu batalhei, eu combati o bom combate. Antes de eu conhecer a graça maravilhosa, todas as vezes que havia uma adversidade, eu punha-me a jejuar, fazia jejuns, fazia vigílias, derramava óleo na minha cabeça, até que em 1986, o Senhor me deu a revelação da graça de Deus. Todos os líderes do Brasil, todos, partiram para cima de mim. 90, 91 fui consagrado apóstolo. Em 1996 fui consagrado apóstolo e profeta. Vocês sabem, até um atentado à bala eu recebi. Deram mais de 100 tiros no meu carro, mandados por uma igreja. Quase mataram os meus filhos. Eu creio num Deus vivo, amado. Eu creio. As pessoas sempre acreditaram em mim, eu criei a credibilidade espiritual. 1999 para 2000 eu passei por um vendaval, uma intempérie, um infortúnio. Eu vi a minha família ser dividida. Foram meses como Daniel na cova dos leões. Foi como Sadraca, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Foram noites, meses, sem dormir, sem viver. Mas graças a Deus tudo foi restaurado. Pastor, estamos em 2016. Sabe o que eu aprendi? Que todas essas lutas que eu passei e passo na vida, e você passa, foram trampolim para eu chegar a uma vida bem-sucedida. Para eu chegar a uma vida bem-sucedida. Em Romanos 8:28 diz: sabemos. Isto é para saber, é para aprender. Amado, você que está aqui, que acha que nunca vai ser bem-sucedido como comerciante, os teus sonhos nunca se vão realizar, você nunca vai ser feliz no casamento, bote isso tudo para baixo do seu pé. Deus tem um plano perfeito e ninguém pode alterar os planos de Deus. Ninguém. Então ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Há um propósito. Deus tem um propósito em tudo. Os hispânicos dizem: há um propósito. Há um propósito. Se Paulo teve que apanhar, naufragar, chicotear, humilhar, Deus tinha um propósito. Se eu tive que passar por tantas adversidades, amado, um homem conhecido no mundo inteiro, passando por... Eu disse: meu Deus, mas Paulo passou, Jesus passou. Agora, diz que tudo coopera para o bem. Como Deus fez uma obra perfeita na minha vida no meio de tantas dificuldades? Como Deus faz uma obra perfeita na tua vida no meio de tantas adversidades? Nós não somos dos que retrocedem. Deus não se agradaria, Deus não se agrada. Quanta gente está participando aí pela internet que se acovardou, tem medo de vir à igreja porque vão achar que eu estou em pecado. Amado, aceito para quem vai achar. É você com Deus, salvação individual. Salvação individual. O plano que Deus tem para a nossa vida, amado. Olha, em 2 Timóteo 1:9 ele disse:
Ele nos salvou, Ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então a nossa chamada é uma chamada celestial, é uma vocação dos céus. Quem capacita, quem qualifica é Deus. E hoje eu tenho consciência que foi o grande amor de Deus, as suas misericórdias, que criaram em mim disciplina, equilíbrio, força, ética, resiliência. Foram as lutas. Porque muitas vezes, Sérgio, eu achava que ministério era isso só, é o púlpito, prega uma mensagem, bate palmas e vai para casa. Mas é muito dura. Hoje, essa semana o bispo Daniel anda aí às lutas, porque eu disse assim: a profissão do pastor é a mais difícil do mundo, mas a mais recompensadora. Você não imagina quantas pessoas se voltaram contra mim porque eu disse que a profissão do pastor, gente que tem a cabeça vazia, não tem nada para fazer. Como é que pode o apóstolo dizer que pastor é uma profissão? É uma profissão, sim. Eu, quando vou preencher um documento do banco, diz profissão, pastor evangélico. É chamada? É chamada. É vocação? É vocação. Mas é uma profissão. Oi, você não imagina nego por todo lado, murmurando. É gente fracassada e derrotada, que não entende o que são as adversidades da vida. Então, apóstolo, mas como é que o senhor encarou tantas adversidades? Porque aqui gente me conhece bem, conhece até quando eu entro aqui, já sabe se estou bem ou se estou mal, pelo meu rosto. Como é que o senhor encarou tudo isso? Qual é a sua arma? O senhor não jejua? Não. O senhor não cumpre rituais da lei? Absolutamente. O senhor não passa a noite sem dormir? Não. O senhor não fica semanas sem comer? Não. O senhor não vai para o Mendanha, para o morro lá de Jacarepaguá, não sei o que, de Campo Grande? Não. O que o senhor faz? É sorte? Não. É fé. É fé, é a certeza, a fé poderosa de Cristo, a fé que vence o mundo. Então eu não tenho nada a provar, nem tenho nada a perder. Posso lhe dizer, foi a fé que me fez chegar aqui hoje, dia 31 de janeiro de 2016, dizer com confiança e mão na Bíblia: sou um vencedor por Cristo Jesus. Filipenses 4,13 diz: tudo posso. Então você pode sair dessa inadequação, desse fracasso, dessa luta, dessa perplexidade, dessa perseguição, desse abatimento. Você pode sair disso. Tudo posso. Diga isto para você mesmo, diga lá para o teu coração, diga: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, tudo posso. Você sabe, eu vim de África, a minha terra foi destruída pela guerra, tiraram-nos tudo. Você sabe, eu cheguei aqui ao Brasil, eu nunca escondo estas verdades. Eu queria beber uma Coca-Cola, porque naquele tempo eu ainda bebia Coca-Cola. Eu queria comer um sonho, sabe aquele bolo redondo que tem um creme dentro, que aquilo mata. Você não coma isso, isso mata. Mas naquele tempo matava a fome. Eu queria comer um sonho com creme, uma Coca-Cola, eu não tinha dinheiro. É inacreditável aos olhos humanos como Deus fez com a minha vida. Olha esta catedral, olha este mundo que aqui foi construído. Olha esta cidade refúgio. Olha onde nós já chegamos, a 123 países, são 189. Vamos chegar lá. Por isso é que João diz em 1 João 5,4: todo que é nascido de Deus, se é Deus, se é um plano de Deus, se é o Senhor que te trouxe aqui, se toda a tua vida está dentro de um contexto de Deus, então você vence o mundo. Você tem que vencer. O teu destino é vencer.
Não há contrário, não pode haver. Você não nasceu para ser derrotado. Então, esta é a fé que vence o mundo. Esta foi e sempre será a minha âncora. A consistência. De domingo a domingo, de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, de ano após ano. Eu nunca murmurei, nem mudei a minha confissão. Nos vendavais da vida, eu me recordo um líder evangélico da cidade falou assim: Miguel, mais ninguém vai amar você, ninguém vai te aceitar mais. Nós estamos aqui hoje, o último domingo do mês, com a casa cheia praticamente. Você sabe que Deus colocou um profeta vivo na tua vida? E se Abraão passou pelo que passou, e se Paulo passou, e Davi passou, e Jesus passou, quem seria eu para não passar? Enquanto aqui estivermos. Então, Hebreus 6,19 diz isso: temos uma âncora para a alma. Amada, agarre-se à fé. Agarre-se à fé. Agarre-se aos ensinamentos. Guarde-os no íntimo do seu coração. Eles são saúde, são força para a tua vida, são vida. Nós temos uma âncora. Esta palavra nos segura quando vem o vendaval. Vou desistir, não vou desistir, vou acabar, não vai acabar, vou fugir, não vou fugir. Ela é a âncora que nos segura. Diz que é segura e é firme. Não falha. Não falha. Por isso diz o versículo 18: mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Estamos aqui no refúgio. É aqui que nós lançamos mão da esperança. Diz o versículo 17: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa e da imutabilidade do seu propósito, sabe o que Deus fez? Deus jurou. Deus proíbe, pastor Jorge, que nós juremos, mas ele ouve uma hora e diz: olha, o que eu digo é tão verdade, vai dar tão certo, eu sei que eu juro. E lá no livro de Êxodo ele fez isso, mandou colocar um animal em sacrifício, e ele passou no meio do animal, cortando o animal com seu fogo, e disse: isto me aconteça a mim, se eu não honrar a palavra que vos dei. Então às vezes você está aí desconfiado de que Deus não vai fazer, que te abandonou, que Ele não te ama mais, que é inadequado, quem sabe, aqui é porque a igreja é grande, vou procurar uma igreja pequenininha. Ouça, é um mito dizer que igreja pequena é que é boa, porque toda igreja grande um dia foi pequena, né? E para ser grande, só se Deus estiver, amado. Igreja pequena não precisa ter Deus nada, é só o pastor, a mulher e aquele monte de filhos nas costas, já pode ser uma igreja. Agora, para ser uma igreja de milhares de pessoas, só Deus. Só Deus. Deus jurou. E às vezes a gente fica racionalizando e julgando Deus e a Bíblia. Esta coisa de dízimo não é bem, isto é da lei, não é da lei, isto não aceita, isto não aceita, este está bom, este está mal. Faça isso. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito. Ele te fez correr para o refúgio. Jesus é o nosso refúgio. Ele disse: a fé vence, a fé é vitoriosa, a fé capacita o inadequado. Eu não tinha nenhuma possibilidade, amado, de ser quem eu sou, se não fosse Deus. Eu lhe digo com verdade, porque você pode fazer isto aqui um dia, dois, mas já são 37 anos, cara. São 40 anos de pregador. Como é que eu poderia manter um altar sempre frutífero, efervescente, florescente, se isto não tem a mão de Deus? Ele disse um dia: eu te darei a ti tudo pessoalmente, diretamente, Miguel Anjo, entre mim e ti não tem conversa fiada. A mesma coisa que Deus disse a Miriam e Arão: sou eu que falo frente a frente, olhos nos olhos com Moisés.
Eu aprendi muito com os desapontamentos, com as desilusões. Quantas pessoas quebraram o meu coração. Eu aprendi muito com traições, com mentiras, com lutas, com crises. Muito. Eu sempre saí melhor de todos os problemas. Por isso, em 1 Coríntios 10, 8, ele diz assim: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Ele diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então eu queria lhe dizer nestes 10 minutos finais que o grande tchan da vida espiritual é quando você confronta as adversidades e não murmura. Porque eu vou agora, durante algumas semanas, falar sobre murmuração e ansiedade, murmuração e fé, murmuração e derrota. Sabe esta questão da murmuração, da vida queixosa, lamurienta, amarga? Essa palavra grega de murmurar é uma atitude rebelde, descontente, queixosa, amarga, gogudzo, murmurador, inimigo de Deus, caluniador. Eu nunca murmurei, nunca, porque eu sei que às vezes no meio da murmuração a pessoa vai dizendo coisas que Deus disse em Malaquias: as vossas palavras foram duras. Malaquias 3. E a murmuração é um veneno mortal. Quando você começa a murmurar, a se queixar, a falar, a dizer que Deus, que isto, que aquilo, que o pastor, que os irmãos, que o mundo, você vai queixando, lamuriando, murmurando, e isto acaba, você veja, por causa da murmuração, porque ela é contrária à fé, Deus tirou. Murmurador é inimigo de Deus. Então, eu creio, amado, que a grande vitória é a fé e a confissão sem murmuração. Sem murmuração. Sem murmuração. Então, Hebreus 11:2 disse: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, sem murmuração, Ana esperou anos por um filho. O profeta chegou a dizer: você está bêbada, Ana, você bebeu um monte de cerveja. E ela disse: não é que eu esteja bêbada, não, eu não bebi álcool, é que eu estou angustiada por uma situação, eu quero ter um filho. A outra mulher do meu marido já tem, eu não tenho. Ela esperou anos. José teve 14 anos num cárcere sem ter cometido um crime. Moisés, 40 anos no deserto. Abraão, 100 anos para ter para ser pai. Noé, 120 anos ele esperou para cair a chuva. Amado, não desista. De todas as circunstâncias, você sairá mais que vencedor. Porque hoje eu entendo como é que tudo estava cooperando para o meu bem. Lá naquele hospital, vendo o meu corpo com vermes, com bichos, com cheiro fedos, e Deus, você me abandonou aqui. Eu sou um católico, eu me confesso, eu vou à missa, eu sou coroinha. Deus disse: isso aí não serve para nada. Eu quero o teu coração. Eu quero que você me tenha como Senhor absoluto. Por isso em 2 Coríntios 12, 9 e 10 assim: então ele me disse: a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele não disse que isto aqui era o demônio, era o diabo. É porque ele não disse, ele disse: passo porque é a escola da vida. Aí ele disse, de repente disse: eu compreendo isso tudo, porque quando eu sou fraco,
É aí que o negócio chega, amado. Aí é que eu sou forte. Então nós temos que aprender isso, amado. Ouça o que eu lhe vou dizer neste minuto final. Só o Senhor Jesus Cristo é perfeito e adequado. Só Jesus, que começou a obra, pode terminar. Nós não somos perfeitos, só Ele é perfeito. Às vezes eu pergunto: cadê aquele irmão que vinha aqui, que me abraçava? Ai, apóstolo, ele está passando por uma provação e ele tem muita vergonha de vir à igreja, porque chega aqui e começam a perguntar: cadê a tua mulher? Cadê não sei o quê? E ele se sente muito envergonhado, porque ele se sente um fracassado. Ele não vem à igreja porque está muito envergonhado, porque na igreja perguntam. Primeiro, se as pessoas perguntam pela família, glória a Deus, é porque as pessoas te amam. Por que fugir? Por que esconder? Não tem nada que esconder, não tem nada para esconder, de envergonhar. Não pode se envergonhar do Evangelho. Se você passa por um drama, é no refúgio que você tem que encontrar a sua vida. É a fé que tem que andar para frente. Então, nós não somos perfeitos, amado. Só Deus é perfeito. Só Deus. Eu termino com Romanos 8, 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele agora coloca aqui uma série de situações. Tribulação. Pode uma tribulação me afastar da igreja? Angústia. Quem está colocando aqui as situações é Paulo. Ele disse: uma angústia, uma perseguição. Pastor, eu estou passando em cidades, eu não venho à igreja porque eu tenho muita vergonha, porque os irmãos vão dizer: olha, não comprou sapato. Você vive da opinião alheia? Eu não vivo da opinião alheia. Ele diz: nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, é isso que você tem que acreditar para fechar a mensagem de forma correta. Em todas estas coisas, porém, todavia, contudo, somos mais do que... Por meio de quem? De Jesus Cristo. Então vamos ler juntos com entusiasmo ainda. Vamos lá. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor dele te deu a vitória. O amor dele te deu a vitória. Ninguém pode alterar os planos de Deus. Ninguém pode mudar os caminhos de Deus. É tudo perfeito. Você vai ver que tudo está cooperando para o bem. Quando você um dia acordar, você vai dizer como Jó: foram águas passadas. Pastor, mas eu cheguei aqui esta manhã como uma cana quebrada, como um tição, pedaço de madeira que está fumegando aqui. Deus vai pegar e esmagar a cana quebrada? Deus vai apagar o tição que fumega? Não. É que essas canas quebradas e os tições são as experiências da vida. Pastor, então o que é que Deus vai fazer comigo? Deus vai te erguer, te levantar, te pôr como cabeça, te exaltar. Você é coroa nas mãos dele, você é diadema nas mãos dele. Ele vai dizer: minha delícia, Beula,
está desposada comigo, desposada, casou comigo. Então nós não temos que nos envergonhar de nada. Não temos, não tem que esconder nada. Você e eu, nós acabamos de ler aqui listas e listas e listas de problemas, de lutas, de fracassos, coisas que Paulo disse, ingloriamente eu digo, para mim é vergonha, mas é a verdade. Em vez da vergonha, dupla honra. O Senhor vai trazer de volta os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, amado. Você vai ver que muita gente vai olhar para ti e vai dizer, quem diria? Assim como disseram de Sara, quem diria que eu iria dar um filho ao meu velho de 100 anos? Quem diria? É que os planos de Deus não falham. Agora eu não vou me agarrar à perplexidade e à angústia e dizer, vou-me embora da igreja porque ninguém me ama. Eu vou dizer, Senhor, eu quero aprender, ensina-me o que eu tenho que aprender desta lição. Por isso que Paulo disse, eu combati, eu completei a carreira, eu guardei a fé. É a fé. É a fé. É a fé. É a fé. Eu vou dar 1 minuto, porque há pessoas que precisam agora de acertar essa sintonia com Deus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta, ergue esta pessoa, Pai. Este homem que chegou aqui sentindo-se inadequado, achando que nada vai acontecer de bom na sua vida, achando que o diabo é maior do que Deus, achando que o mundo tem mais força do que a fé. Senhor, faz a tua obra agora. Faz o milagre, Senhor. Faz o milagre agora, Senhor. Mostra o teu poder. Fortalece esta pessoa. Ergue esta pessoa. Levanta esta pessoa. Tira do fundo do poço. Mostra, Senhor, que quem está dando forças, ideias, capacidade, talentos e dons és tu. Entrega a tua vida, Jesus. Ele vai mudar o teu viver. Não fique com raciocínios falazes. Não julga a palavra, entregue-se. Abra o teu coração, amado. Chega de sofrimento. Entrega a tua vida a Jesus. Rasga o teu coração hoje. Diz, Senhor, opera na minha vida. Eu quero me sentir uma mulher poderosa, um homem poderoso. Eu quero avançar, eu quero conquistar. É meu direito. Sou filho de Abraão. Para de lamuriar, de murmurar, de achar que não vai acontecer nada de bom. Só o fato de você estar aqui já é uma coisa boa na tua vida. Significa que Baal não te domina. Não estás submetido ao espírito do mundo. Entrega a tua vida, Jesus. Pastor, mas eu já sou da igreja há 10 anos. Mas se você nunca fez isto, faça-o agora. Deus quer olhar e quer ver você louvá-lo, dizendo, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Exaltar-te-ei enquanto eu viver, Pai. Você vai ser muito melhor. Você vai ser muito mais humilde, mais sensível, uma esposa melhor, um marido melhor, um empresário melhor. Chega de dureza de coração, amado. Você não precisa de beber nada para ser feliz. Você não precisa de fumar nada para ser feliz.
Abra o teu coração, amado. Entrega a tua vida a Jesus esta manhã. Não saia daqui sem esta decisão para Deus. Estamos terminando o mês de janeiro. Correram 31 dias. Não comece a achar que a bênção não é para você. É para você. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Assim disse o Senhor. Levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque não há falhas, não há fracassos, não há carências, Senhor, que possam nos afastar deste tão grande amor. Nós te louvamos, Senhor. Profetizamos uma semana cheia de vitórias, Pai. Que venha o mês de fevereiro com muitas bênçãos para o teu povo, Senhor. Dá ordens aos teus anjos que nos livrem do mal, que nos guardem por todos os caminhos que passarmos, Senhor. Porque nós sabemos em quem temos depositado a nossa fé. E esta fé é depositada em Ti, Jesus. Saímos daqui felizes, porque não há barreiras, não há empecilhos, não há nada, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Graça e paz, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Não saia sem se despedir do irmão. Vire para o seu lado e diga: você é abençoado, você é feliz, você é saudável, você é mais que vencedor.